A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa madrugada, 00h06, em Ezequiel, capítulo 37, 2/10/2025. Vamos lá, né? Hoje é quinta-feira, vamos lá. Resumo do capítulo: a predição de Ezequiel concernente à reintegração dos exilados à terra prometida continua. O quadro que ele vê apresenta o retorno, uma visão estranha de osso seco, espalhado num vale desolado, 37:10, que é cuidadosamente explicado na sequência. VV 11:14. O profeta prossegue a descrever a reunificação do povo e das nações em torno do rei mesiânico. VV 15:28. Segue-se um punhado de versos ligeiro, que resume a visão do Antigo Testamento sobre o futuro do povo judeu e de outras terras antigas, que culmina com a seguinte declaração de Jeová: estabelecei-lo-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre, o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Jeová, eles serão meu povo, as nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. VV 26:28. Versículo-chave: existe uma condição para ser propriedade de Jeová. Existe uma condição para ser propriedade de Jeová. Aplicação pessoal: Jeová une pessoas que compartilham uma lealdade comum ao Salvador. Olha que palavra interessante essa aí, a congregação. Congregação. P419, Espírito Santo. 759, Rei. P130, Messias. P432, Aliança Davídica. P370, Santuário. P283. Destaque: a explicação da visão. 37:11-14. Os ossos são identificados como sendo todo Israel secos e por conseguinte mortos, de há muito sem qualquer esperança de ver o cumprimento da promessa da aliança. Segue-se a restauração física, que representa a própria restauração nacional, e a volta à vida, que simboliza a restauração espiritual. O restante do capítulo é uma visão clara do fim da história e a implementação do reino do Messias. A visão aplicada. Essa visão tem atraído os cristãos devido aos seus paralelos óbvios com a recente história do Estado de Israel até 1948. Os israelitas, por não disporem de uma pátria, estavam dispersos pela maioria das nações do mundo. No início do século XX, apesar do surgimento de sionismo, parecia não haver esperança alguma de os judeus voltarem a contar com uma identidade nacional, muito menos no interior da Terra Prometida. O Holocausto intensificara a convicção de muitos de que somente organizada em nação é que poderia oferecer segurança a todos os judeus. Após uma longa disputa, um pequeno estado estava organizado na fração de um território ocupado no passado pelo poderoso reino de Davi e Salomão. Nos primeiros anos, o pequeno estado judeu lutou pela garantia de seu espaço. Posteriormente, em outras guerras contra os estados árabes limítrofes, novas áreas foram gradativamente sendo anexada ao território. Não obstante, a nação permanece pequena ainda hoje. Israel, contudo, foi organizado como um estado secular e não religioso. Prestou bem atenção nessa palavra aqui? Secular e não religioso. Prestou bem atenção, né? Secular e não religioso, tá vendo, né? Muito embora os tribunais e os partidos religiosos sejam influentes, a nação está longe da teocracia prevista na Escritura. Para muitos, evento histórico recente no Oriente Médio parece sugerir o assombroso cumprimento da profecia de Ezequiel de que o povo antigo de Jeová reunia-se na terra e habitá-la-ia como uma nação sem vida espiritual. Tá vendo, meus irmãos, minhas irmãs? Por isso que eu falo, aqui vocês vão entender, quem está acompanhando os vídeos, os fãs, os inscritos,
Lembra que eu já falei que quando Jesus voltar, não vai ser todos os judeus que vão subir, não vai ser todos os hebreus que vão subir, não vai ser toda Jerusalém que vai subir, porque todos são pecados como outras nações são. Os judeus e os hebreus, eles são pecadores como outras nações são. Tá vendo qual? Prestou atenção, foi organizado como Estado secular e não religioso, tá vendo, né? É por isso que Jeová sempre castigava eles e cobrava eles para eles consertarem sempre. Entendeu? Continuando. Os que aplicam Ezequiel 37 a acontecimentos recentes veem a existência de Israel como estimulante indicativo de que a segunda vinda está bastante perto. Se esta passagem fala mesmo do atual Estado judeu, então a vinda do Messias e a conversão da nação deve estar próxima. Quando ele chegar, o restante da profecia encontrará o seu cumprimento na grande volta de Cristo como Messias, a pessoa que o povo de Jeová esperou através das eras. Finalmente as promessas de Jeová de restauração e bênção podem ser totalmente cumpridas. Tá vendo? A volta do Messias, que é Jesus Cristo, o Jesus daqui, né, vai voltar a segunda vinda, sim. O Ezequiel já está falando que ele vai retornar, sim. Continuando. Um rei, 37, 15, 23. A promessa diz respeito à unificação do povo judeu em uma única nação. Isso reflete a divisão que isolaram o norte de Israel, do sul, Judá durante séculos, no Antigo Testamento. Mas prestou atenção nessa palavra aqui, meus irmãos e minhas irmãs? Um reino, um rei. Prestou atenção, né? Um reino, um rei. A promessa diz respeito à unificação do povo judeu em uma única nação. Isso reflete a divisão que isolara o norte Israel, do sul Judá, durante séculos no Antigo Testamento, tá vendo? Então já indica que verdadeiramente Jesus Cristo vai voltar para buscar não só o povo de Israel, mas aqueles que estão em outras nações também. Igual eu sou da nação do Brasil, outros mundos, vou assim dizer, outras nações. A pessoa que for fiel a ele, ele vai buscar. Mas tem que ser fiel mesmo. Tem que ser fiel com essa igreja aqui. Vamos agradecer soberano Jeová, a Jesus Cristo, Espírito Santo, e agradecer por este culto nessa madrugada 2/10/2025, quinta-feira, outubro. Abençoa somente meus inscritos que estão ligados nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. E essa minha irmã, meu irmão, que são dizimistas deste ministério, dessa obra, e que ajuda sempre essa obra. Abençoa eles em tudo também. Todos que estão ajudando essa obra, eu peço multiplicação de bênção todos os dias, todas as horas para eles. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo estarei de volta com força completa. Ainda nós estamos aprendendo, tópico focalizado no esboço, Judá, nações, restauração, templo. A palavra templo e a palavra interessante que eu queria voltar aqui também, numa palavra interessantíssima que eu tinha lido aqui também. Tudo isso aí nós aprendeu. Tudo isso aí. Isso mesmo, essa parte que eu queria voltar. Ó. O meu tabernáculo estará com eles e eu serei o seu Jeová, eles serão o meu povo. Também tabernáculo hoje é a igreja, tá vendo? Por isso que eu falo, o Criador não mora fora de igreja, não tem como, né? E aqui também que a palavra mais bonita e super interessante é essa aqui, ó. As nações saberão, ó. Nações, não está falando de uma nação, todas geral, saberão que eu sou o Senhor Jeová, que santifico a Israel quando meu santuário estiver para sempre no meio deles. VV 26, 28, tá vendo? Só que vocês aprendem essas coisas, outros lugares não vão ensinar vocês essas coisas aí jamais, né? Porque outras igrejas que se diz que é igreja, mas essa igreja que não considera como igreja não anda igual aqui, não ensina o povo a verdade. Tem que ensinar o povo a verdade, igual que eu ensino para os meus inscritos que eu estou falando. Que eles ensinam a verdade mesmo e para os membros da igreja aqui também. Até o próximo culto e o próximo vídeo.